Esse é um plano de aula que eu não gostaria de estar fazendo, mas é impossível deixar de lado o que está acontecendo no mundo nesse momento. A guerra russo-ucraniana vem abalando o mundo de várias formas, e eu tenho certeza que você sabe que a sua sala de aula não está vivendo num mundo paralelo. Então, vamos abordar esse assunto com os nossos estudantes. E hoje tem atividade para todas as áreas. Vem comigo! Fala pessoal, professor Eldo com vocês. E para quem achava que a década de 20 não podia ficar pior, fevereiro de 2022 não tinha nem terminado quando um dos pontos de maior tensão mundial finalmente estourou. Eu tô falando da invasão russa ao território da Ucrânia. Os primeiros tiros foram disparados no dia 24 de fevereiro. É claro que essa história ela vem de longa data. Eu tenho certeza que você também está acompanhando tudo, que pode ser pela televisão, pela internet, jornal e outros meios de comunicação. Sendo você a favor ou contra, uma coisa a gente tem que aceitar, que a nossa sala de aula está no mesmo mundo em que esta guerra está se desenrolando. E não me venha com essa de que é longe, de que o Brasil não vai se envolver. Pessoal, a crise toma proporções mundiais. Pode ser por causa das sanções econômicas ou pelos discursos na ONU. Todos os países estão se posicionando. E mesmo na neutralidade, a gente já identifica uma posição. E mesmo que a situação não se agrave para uma verdadeira guerra mundial, uma terceira guerra mundial, com toda certeza, todo o mundo vai acabar sendo impactado pelo que está acontecendo. Então, não podemos nos abster de levar para a sala de aula esse assunto. Nós precisamos fazer o nosso papel, que é ajudar o nosso estudante a se desenvolver. Ele tem toda a razão. Se nós, professores, não levarmos para eles os fatos, com certeza nós vamos perder eles para as fakes. E é por isso que eu fiz esse plano de aula multidisciplinar. Multi e não trans, porque esse plano ele pode ser aplicado individualmente. Mas como assim, Aldo? Olha só, se você é professor de matemática e o teu colega lá de história prefere falar nesse momento sobre Mesopotâmia, deixa ele. Faz você o plano. O mesmo vale para todos os componentes. É claro que se pegarmos em conjunto, todo mundo junto, eu tenho certeza que o conteúdo vai ser muito mais significativo e engajador. Tão significativo quanto o seu like. Porque sim, o teu like, a tua curtida e principalmente o teu comentário aqui no vídeo é o que me ajuda a levar esse e outros vídeos para muita gente que ainda não conhece o canal. Eleva ele para outro patamar. E antes que eu mostre para vocês o plano, eu vou pedir a tua inscrição também. Olha, há uns 2 meses eu estava comemorando os 10 mil inscritos e agora estamos chegando nos 20 mil. Galera, que coisa linda! Muito obrigado a todos os inscritos aqui do canal. Vocês que voltam sempre para assistir os meus vídeos e compartilham com os colegas. Ó, de coração. Obrigado mesmo. E é por isso, comemorando esses quase 20 mil, que eu resolvi pegar esse plano de aula, que ele seria exclusivo do clube de membros. Lá a gente já tem vários planos. Pois é, se você ainda tinha dúvida se ia ou não fazer parte do clube, depois de ver esse plano, eu tenho certeza que vai ficar com vontade de ter acesso a todos os outros que já estão lá no nosso drive de planos de aula exclusivo. Então, vai aqui embaixo, ó, clique em Seja Membro, que você vai ver como é que é fácil e ainda vai ter aquele grupo do Telegram, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas direto comigo. Nesse plano, eu vou deixar no link para vocês aqui da descrição, também no comentário fixado, nós vamos abordar a guerra de vários pontos de vista. Tem para todo mundo, arte, educação física, química, ó, geral vai ter o que fazer. Eu vou agora para a tela do PC e vou mostrar para vocês como ficou o plano e como abordar cada ponto dele. Bora lá! Beleza, pessoal? Então, olha só, quando você clicar no link que está na descrição, você vai vir para esta página aqui. Essa página vai pedir para você o nome, e-mail, a empresa, a escola que você está e qual o seu cargo. Então aqui é bem fácil, você só tem que preencher aqui com os seus dados, bota o nome da sua escola, bota o seu cargo e aqui você preenche com a chamadinha. Pronto, clique em download do plano de aula grátis. Você vai receber uma mensagem dizendo que está tudo ok e você vai para o seu e-mail.
Então aguarda alguns minutos que você vai receber uma mensagem direto no seu e-mail. Essa mensagem pode demorar até uns 10 minutinhos para chegar, tá pessoal? Mas não se preocupe. Você vai clicar aqui e então vai receber uma mensagem minha, vai clicar em download do plano de aula. Então você vai receber esse plano que vai estar aqui para você. O plano é exatamente assim que os planos são feitos lá para o grupo de membros. Então eles recebem esse plano aqui, só que esse está em PDF. Quem é do clube de membros também tem ele em XLS, ou seja, pode baixar ele numa planilha, no Google Planilhas, ou então utilizar numa planilha no Excel, e aí você pode recortar e colar, copiar, mudar, alterar como você quiser. Vamos dar um zoom aqui para aumentar, e eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então ele tem o cabeçalho, falando sobre os períodos e tal. Esse plano, no caso, eu coloquei como 3 períodos, mas ele não tem 3 períodos, porque ele depende muito da multidisciplinaridade de diversos planos, mas normalmente tem aqui um número exato de períodos. Ele também pode ser adaptado para qualquer turno e para qualquer bimestre ou trimestre. Trabalha com todas as áreas do conhecimento. Eu nomeei ele como projeto integrador, né? Eu dei o componente como projeto integrador porque ele é de todas as áreas. E o tema é Guerra Russo-Ucraniana. Começamos com as competências específicas. Aqui nessa parte sempre vão ter as competências específicas que depende então de qual área vai ser trabalhada. Então nesse plano aqui nós vamos trabalhar a competência 1, 2 e 6 de linguagens, ok? A competência 1 de matemática, a competência 3 de natureza e as competências 1, 2 e 6 de humanas. Tá? Então nesse aqui temos as competências que vão ser trabalhadas. Depois nós temos as habilidades a serem desenvolvidas. Então, de acordo com cada competência, tem habilidades aqui. Então, por exemplo, aqui tem a competência 202 de linguagens, a 203, a 602, a 102, todas elas estão aparecendo aqui, tá? Então, as de humanas, então vocês têm as competências a serem trabalhadas de natureza e de matemática também. Objetos do conhecimento. Então aqui o que será trabalhado? Então a gente vai trabalhar sobre o que é fronteira, organização intergovernamentais, história da Europa, processo de produção e circulação de discursos, legitimidade discursiva, mídia e exposição, manifestações culturais, unidades de medida de grandeza, análise de índices e taxas, tecnologia, meio ambiente, diversos tipos de energia e sustentabilidade. É óbvio que, como você sabe, eu sou professor de humanas, então se você é professor de natureza e percebeu, poxa, aqui dentro tem outros conceitos, outros conteúdos que podem ser trabalhados. Então, comenta aqui embaixo, diz o que mais dentro desse plano a gente também está trabalhando. Quais são esses outros conteúdos e conceitos que a gente está trabalhando e que eu não coloquei aqui. E você pode colocar você. Conhecimento prévio necessário. Normalmente, o jovem tem que ter algum conhecimento sobre o assunto a ser trabalhado. Nesse aqui eu peço que o jovem deve estar atualizado com as notícias e a situação mundial, quer seja via redes sociais, quer seja através de veículos de comunicação profissional, ou seja, senso comum. Ele está vendo o que está acontecendo, então ele tem essa construção. Quais são os materiais necessários? Então, projetor, cartões de imagem, smartphone, lápis, caderno, mapas, artigos de jornais, entre outros materiais que tem aqui. E depois nós vamos vir para a contextualização, que é o passo a passo do plano. A primeira parte eu coloquei com o pessoal de humanas. Eu montei o plano para ser trabalhado com todas as áreas, em ordem. Mas você pode simplesmente não trabalhar nada de humanas e ir direto para linguagens, porque cada um ele vai se autocompletar. Mas se vocês trabalharem em conjunto, melhor. Olha aqui, começamos falando sobre sala de aula invertida. Então a gente vai enviar para o estudante esse vídeo aqui, que tem o link. Você clica aqui no link, abre ele em um novo separador, ele vai abrir aqui do lado um vídeo sobre as origens históricas do conflito entre Rússia e Ucrânia. Você pode vir aqui, ó, fazer o download do vídeo e enviar para o seu aluno no Google Classroom, no qualquer ambiente virtual de aprendizagem que você esteja utilizando, ou então você pode passar em sala de aula, porque o vídeo não é muito comprido, ele é curtinho, então você pode passar esse aqui para o seu estudante. Depois você vai solicitar que eles façam uma pesquisa nesse site aqui, ó, escolabritânica.com.br. É um site bem interessante que tem muito conteúdo sobre a Ucrânia e sobre a Rússia e muita coisa tem nesse site, muito legal, de artes, de língua, literatura, de história. E para você, professor, esse site é muito bom se você tiver o Google Classroom, porque ao fazer o login aqui, utilizando o Google da onde você tem o Classroom, você pode enviar diretamente do site o que você quer para o seu estudante. Então eu coloquei esse site aqui para vocês como uma ideia, então pode utilizar esse aqui.
Depois, em sala de aula, o legal, se você tiver como utilizar o Google Earth em sala de aula, você pode então utilizar esse projeto que eu já criei aqui com o caminho para você analisar as questões geográficas ali na região. Nesse projeto, ele leva vocês para a Ucrânia, você vai clicar aqui em apresentar, e aí ele vai te levar primeiro para a Ucrânia. Clicando aqui você vai ter mais informações, se você tiver como mostrar isso em sala de aula com um projetor é bem interessante, ele te passa pelas questões ali, como a gurizada como o seu estudante já vai ter pesquisado sobre o assunto, então ele vai estar por dentro. Depois ele vai mostrar aonde é a Crimeia, então você vai ter toda uma análise da conjuntura. Vamos para Donetsk, para Luhansk, você pode ir para outros lugares também, se você quiser procurar ali. Vamos para Kiev, conhecer Kiev. Então você pode vir aqui e clicando em mais informações, você tem acesso a várias imagens de Kiev, né, antes da guerra, é óbvio. Vamos falar sobre a Rússia, né? Então, mostrando como a Rússia é gigante, né? Todo o gigante russo que ocupa todo este território aqui. Então vamos falar sobre parte da geografia. Moscou, como Moscou é uma cidade, né, que fica bem na parte oriental. E também eu gosto de falar, quando estamos falando sobre esse assunto, sobre Chernobyl. Foi um dos primeiros lugares onde houve o ataque ali, né? Os russos tomaram conta de Chernobyl rapidamente. Então essa é a segunda etapa. Depois disso nós vamos trabalhar com aprofundamento. Então eu deixei aqui do mesmo jeito que, como nós temos aqui um vídeo, eu tenho aqui textos que falam sobre a questão dos refugiados, os sírios e os ucranianos. Então vamos fazer uma análise das diferenças de como estão sendo tratados os sírios e como foram tratados os sírios, como estão sendo tratados os ucranianos. E eu deixei um texto também que fala sobre essas várias questões dos refugiados. Esse texto você pode encontrar na internet, vários outros com várias outras ideias diferentes, mas aqui eu deixei pronto para você só imprimir e levar para o seu estudante impresso, caso você não tenha como ter acesso a ele de forma virtual. Mas se você tem, ele vai estar aqui, você manda para o seu estudante, então, lá no Google Classroom, lá no celular dele, como você achar melhor. Dando continuidade, eu vou falar sobre educação física. Então vamos dar uma analisada. Aqui eu até dou a opção de utilizarmos a rotação por estação ou a sala de aula invertida. Vamos falar sobre as sanções esportivas. FIFA, FIA, UEFA, o Comitê Olímpico Internacional, vários órgãos esportivos que colocaram sanções. Inclusive a FIFA eliminou a Rússia da Copa do Catar. Mas vamos tentar levantar uma ideia. Por que eles não fazem isso em outras guerras? Por que, por exemplo, nós tivemos o Grande Prêmio da Arábia Saudita, sendo que a Arábia Saudita está em guerra com o Iêmen? Então, levante isso com o seu aluno, tente ver como é que está essa questão por trás do geral. Não pensem apenas na questão da Ucrânia, vamos pensar em uma questão mundial. E eu gostei bastante desse site que fala do TripAdvisor e tem várias imagens sobre a Ucrânia, sobre a arquitetura, os museus ucranianos. Então, bem interessante também de ser trabalhado, vale a pena dar uma olhada. Nós temos o cemitério de Lishakhiv, os segredos do Museu de Odessa. Então, tem vários lugares a serem visitados lá na Ucrânia que vocês podem fazer de forma virtual. Bem interessante e pode ser levantado dentro do componente de educação artística. Natureza. Bom, não tem como a gente falar de Ucrânia e Rússia, dessa guerra, sem levar em conta a questão da energia. Então natureza entra aqui nos 3 componentes. Eu fiz uma ideia de trabalharmos em rotação por estação. Vamos dividir em 3 estações. O primeiro grupo vai falar sobre trabalhar petróleo. O segundo grupo vai fazer pesquisa sobre gás natural. E o terceiro grupo vai falar sobre os insumos para fertilizantes, que impacta muito a vida aqui no Brasil. Isso façam com que eles rodem. Fiquem 15 minutos em cada grupo fazendo pesquisas diferentes e fazendo esse levantamento. Depois você senta no grande grupo e trabalha essa construção, que eles discutam sobre isso. E, claro, vamos falar sobre Chernobyl, que foi o lugar onde tivemos o maior acidente nuclear no mundo e está nas mãos dos russos agora. Para isso eu deixei para vocês um vídeo aqui no Drive também,
com a história completa de Chernobyl. É só clicar aqui que você vai ter acesso, pode fazer o download e assistir ele online também. Matemática. Bom, nós vimos que a guerra contra a Rússia é muito mais econômico-financeira do que militar. A Ucrânia está em guerra militar contra a Rússia, mas o resto do mundo está numa guerra econômico-financeira contra a Rússia. Então por que vamos deixar de trabalhar sobre isso? Então vamos falar sobre o que é SWIFT, esse que foi um tópico muito debatido nos últimos dias. Vamos falar sobre as sanções, como é que funcionou essas sanções, o que isso impacta na vida do brasileiro, e eu deixei alguns vídeos aqui para vocês trabalharem, alguns textos também bem interessantes, vocês podem passar para eles, mandar para eles assistirem em casa e discutirem em sala de aula. Inclusive eu deixei um aqui que é para você, professor, entender toda a construção. Esse último aqui, ele é bem grande, é da CNN, então ele é mais para você, professor, se preparar para ir falar para o seu estudante depois. Esse primeiro vídeo, que é sobre o SWIFT, ele é pré-guerra, então ele fala sobre esse tema sem levar em conta a guerra. Então ele fala para o seu estudante, por exemplo, quando você compra na Amazon, quando você compra no Shopee, quando você compra no Alibaba, quando você compra num desses de forma estrangeira, você está usando o SWIFT e não sabia. E é aqui que ele está, então, significando para o seu estudante essa questão. Como o SWIFT, que está sendo tão falado e que expulsamos os russos, né, expulsaram os russos do SWIFT, impacta a vida do seu estudante aqui no Brasil, tá? Para finalizar, se vocês conseguirem trabalhar em conjunto, olha que interessante, porque a gente não faz um trabalho estilo a ONU. Pega cada um dos seus estudantes e dá a eles um país. Eles tirem no copinho, eles se escolham, como vocês conseguirem organizar melhor. E eles vão ter que pesquisar qual é a posição desse país no conflito. E aí façam uma temática, façam uma mesa redonda e ele vai ter que, mesmo que ele seja contra, defender os pontos de vista desse país. E aí, o que vocês acharam desse plano de aula? Tá bem legal, não tá? E galera, se você gostou desse plano, saiba que ele e vários outros vão estar também lá nos cursos, aqueles que eu fiz para ajudar vocês. Projeto de Vida na Prática para o Novo Ensino Médio, onde eu te falo sobre os pilares do projeto de vida. Você vai finalmente entender o que fazer nesse novo componente. E em Cultura e Tecnologia Digital aplicada ao ensino médio. Nesse, que é um curso que está em construção e por isso ele está num valor especial de lançamento, ali eu vou te levar passo a passo para dentro do mundo digital e te ajudar a levar isso para o teu aluno também. Não fica de fora. Clica no link aqui embaixo, baixa o plano de aula e vai lá conferir os cursos. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Te espero lá, bons estudos e se cuidem.